Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso de catequese, de todos os domingos. Pedir desculpa para vocês por domingo passado não estar aí com vocês. De fato, tive um problema sério com minha internet. Na verdade, quando não era internet, era a eletricidade que caía. Aqui onde eu moro é um pouquinho distante, então se um cachorro fizer xixi num poste, a energia cai, entendeu? Então, pedir desculpa para vocês por não estar com vocês até o finalzinho, tá? Agradecer a Lu por ter tocado o encontro sozinha, e vamos fazer desse encontro um encontro maravilhoso, né? Vamos começar o nosso encontro fazendo a oração que o Pai nos ensinou, correto? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, quem foi à missa de Nossa Senhora de Aparecida na segunda-feira? Eu fui, mas eu fui... Bom, tinha que ir numa paróquia, né? Porque não teve mais... A gente não teve a missa lá na Esplanada. Quem daqui foi à missa terça-feira? Luísa. Felipe. Tá bom. Só a Luísa e o Felipe que foram? Juliana. Era dia das crianças também. Quem recebeu o presente das crianças? Ainda recebe? Os jovens aqui, eu acho que eles não vão receber, não. A daqui de casa eu tenho uma de 13 anos, ela é aquela história. Nesse dia, ela quis ser criança, né, para ganhar presente. Ninguém recebeu, vocês estão ficando velhos, hein? Ninguém botou aí que recebeu o presente das crianças, olha só. Não, e quem ganhou não vai falar aqui, entendeu? Mas devia falar pra gente se ganhar o presente das crianças. Então, tá bom. Então, vamos lá recomeçar. No domingo passado, eu estava meio agoniada, porque também como é que chama? A internet é completamente louca, varrida, uma hora pega, aí eu ligo para Vivo, vim aqui botar o cabo, não vem, uma confusão. Enfim, vamos esperar que não caia. Semana passada caiu. E a gente, então, começou a falar da Bíblia, dessa relação que existe entre o Antigo e o Novo Testamento. Assim, para a gente entender direitinho, é evidente que não é para ler, quer dizer, se alguém conseguir ler tudo perfeitamente, excelente. Mas é muito difícil a leitura. Precisa de estudo. Os padres, vocês vejam bem, olha, eles fazem de 3 a 4 anos de filosofia, geralmente, depois 4 de teologia, já deu 7 ou 8, depois eles são diáconos, 1 ano, né? 1 ano na paróquia, como está o Wellington. Vocês não conseguem ver direito o Wellington, porque a gente está fechado, mas aqueles que conheceram agora Padre André, lembram dele lá, ajudando a gente na catequese. 8 anos. 8 anos para se virar padre, vamos dizer assim, para ser ordenado, né? A palavra correta é ser ordenado. Mas, quando, assim, eles percebem que não tem ainda tem que ter uma base para entrar, não pode ser assim, sem base nenhuma, às vezes o estudo não foi assim muito bom, eles ainda fazem 1 ano do que chama propedêutico, antes de começar no seminário. É 1 ano de propedêutico, que eles chamam, com matérias que ajudam no entendimento, né? Então, se tivesse 1 ano de propedêutico, vai para 9 anos. Agora, vocês vejam isso. E depois a vida inteira lendo Bíblia, né? E coisas da igreja. Imagina, 9, 10 anos praticamente para se tornar um padre, para vocês verem que a leitura é difícil
Não é uma leitura fácil, que exige muito estudo, e é estudo para o resto da vida, né? Então, quando a gente fala aqui para vocês, só para vocês terem uma noção, não tem nem como vocês lerem isso tudo, até porque vocês têm outras coisas para estudar e tudo mais, mas é para terem uma noção, para não ficar com perguntas, às vezes, que poderiam ser respondidas aqui na catequese. Então, existem os dois livros, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai vendo que nesse Antigo Testamento tem várias situações que já prevêem, quer dizer, já estamos pré-vendo, vendo adiante, vendo antes, que existirá um Messias, que existirá um Messias escolhido por Deus, que é, e quando você lê o Novo Testamento, que é o Cristo. Então, o Antigo Testamento solto, se você lê solto, se você lê sem a chegada do Messias, ele fica com uma interrogação. Quem será esse Messias? E essa interrogação quem tem são os judeus, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é o Messias. Então, eles ainda aguardam o Messias chegar. E esse tempo que eles estão aguardando, como eles não computam no calendário deles o Cristo como Messias, eles já estão em 5.000 e alguma coisa. Calendário, deixa eu ver aqui, nem 5.700, sei lá, uma coisa assim. É claro que quando eles estão no meio de nós, os judeus, eles usam o calendário, o nosso calendário, mas o deles mesmo, religioso, não, é ano, deixa eu ver se aparece aqui, ano 5.778. 5.778. Judeus celebram o ano 5.778. Eles têm o Ano Novo Judaico, né? Por quê? Porque eles ainda estão esperando há 5.700 anos o Messias chegar. E o cristianismo já acredita há 2.000 anos que o Messias chegou. 2.020 anos que o Messias chegou. Então, as leituras são completamente diferentes. Porque, para o cristianismo, o Novo Testamento responde aquilo que o Velho Testamento espera, a essa expectativa, tá? Respondida, já nasceu o Messias, já morreu o Messias, já ressuscitou, e é aquele que salva a humanidade inteira, judeus, todos, sem exceção. Não tem nenhuma exceção na salvação. O que faz a diferença, já falei para vocês, é a gente querer ou não querer, está tudo na nossa mão. É uma questão da nossa liberdade, aquilo que a gente escolhe para seguir. Se a gente deseja realmente fazer o bem, então é a religião cristã, católica. Se não deseja, aí as pessoas partem para outras situações. Então, fica na mão da gente. Mas a salvação já foi dada com a ressurreição. Então, quando a gente olha lá o Antigo Testamento, para entender um pouco, que vocês veem na missa, que principalmente as semanais, que temos as leituras do Antigo Testamento, e em todas nós temos as leituras do Salmo, os Salmos estão no Antigo Testamento. Na de domingo a gente tem, então, a primeira leitura, missa de domingo, primeira leitura, geralmente Antigo Testamento, Salmo, Antigo Testamento, segunda leitura, tem uma variação, geralmente são as cartas de Paulo, mas tem variações, e o Evangelho, né? Agora, durante a semana, geralmente é o Antigo Testamento, Antigo Testamento, os Salmos, que continuam sendo do Antigo Testamento, e o Evangelho, não tem a segunda leitura. É menorzinha a missa. Mas o efeito é o mesmo, né? Porque o efeito da missa é a palavra, é a Eucaristia, tudo isso que se remete a Jesus, também as músicas, enfim, tudo. As orações que são feitas, muito bom. Então, o que é que conta o Antigo Testamento? Que depois do pecado original, que nós já falamos várias vezes, o homem fica, ele que nasceu bom, vai agora, depois desse pecado original,
entra a morte no mundo, como Deus tinha dito para ele, que ele não pecasse, porque se pecasse, entraria a morte no mundo, se ele comesse a fruta que simbolizava, né, o conhecimento do bem e do mal. Então, ele vem aqui para a Terra, e a gente agora não sai dessa situação. E Deus sabe disso, que é o único jeito do homem vencer a morte, quer dizer, a gente não vence por a gente mesmo, mas é na pessoa do Filho de Deus, da ressurreição para a vida. E todos agora vamos ressuscitar. O primeiro que ressuscita, às vezes você vê ele é o primogênito de toda criatura, Jesus é o primogênito tanto em bondade, né, em perfeição, é o primeiro e único perfeito das criaturas, o primeiro de todas as criaturas. E porque ele é o único perfeito na perfeição ideal mesmo, é ele, embora Maria também seja perfeita, mas aí já é perfeita por uma escolha divina. E Jesus é perfeito pela obediência ao Pai, porque ele é Deus, não tinha como não ser perfeito. Ele é perfeito na sua essência. Não tinha como não ser. E, a partir da ressurreição, então, todos nós, independentemente de bons ou maus, vamos ressuscitar. E aí a Bíblia diz, os bons ressuscitarão para a vida eterna e os maus para a morte eterna. O que a Bíblia chama de uma segunda morte. A primeira é a morte física, e a segunda é a morte, entre aspas, porque ressuscita, mas é a ida para o inferno, que se chama de segunda morte. Então, quando Deus vê que o homem não vai sair dessa situação, ele vai fazer um plano de salvação. E esse plano de salvação é exatamente esse que a gente lê na Bíblia. Um plano de salvação que vai depender, essa salvação, como já disse a vocês, da nossa liberdade de escolha, mas é um plano que é oferecido a todos os homens. E aí, ele vai escolher um povo. E esse povo é o povo judaico, esse povo de hoje, esse povo, Israel. Esse é o povo escolhido por Deus. Como ele vai fazer? Então as outras vão latir. Como ele vai fazer? Ele vai escolher um homem que se chama Abraão. Abraão não é judeu. Ele é o homem que Deus vai escolher. Não tem Jesus naquela época, não. Eu que errei aqui. É o homem que Deus vai escolher para fazer essa nação que a gente vê hoje. Mas só que Abraão, ele é conhecido como o pai da fé, mas não só da fé desse povo judeu, mas a nossa fé também é a fé também do povo do Islã, dos muçulmanos. Vamos ver por quê. Porque Deus vai falar com Abraão. Quando a gente lê a Bíblia, no início, no paraíso, eles viam a Deus. Vocês vão ler a leitura e vão ver até que Deus disse assim, apareceu, disse para eles, o que vocês fizeram? Então, eles viam a Deus. Com o pecado não se vê mais a Deus. Mas esses homens escolhidos por Deus, eles ouvem a Deus. Deus fala e eles ouvem. E Abraão, que é o primeiro eleito, ele vai ouvir Deus dizendo para ele pegar a família toda, sair daquela terra onde ele está, que ele vai ser direcionado para a terra prometida. A terra prometida é Israel, hoje Israel. Hoje, então, vocês veem, se vocês observarem, que confusão é ali, aquilo ali, porque os árabes dizem que a terra é deles, e Israel diz que não, que é deles, não só porque é bíblico, como também porque agora já se acertaram ali, voltaram lá para lá, depois de uma diáspora que a gente fala de fora da terra, por mais de anos, muitos anos, sem terra. Eles eram sem terra, vamos dizer assim. E aí parece que em 1948 se fundou o Estado de Israel. Deixa eu ver se é 1948 mesmo. Eles eram sem terra. Diáspora que chama a questão deles, essa questão do povo que é sem terra, tipo nômade, né, vamos dizer assim, criação do Estado de Israel. Vamos ver quando é que foi aqui. Criação do Estado. Aí que se criou o Estado de Israel. Cadê, gente? Não parece nada, que era a data. Viu? 1948. Em maio de 1948 é que houve a criação do Estado de Israel. Não tinham pátria. Eles viviam
nos países, isso que se chama diáspora, viviam nos países, mas não tinham uma pátria, só em 1948, e essa pátria é motivo dessas guerras que vocês veem aí entre árabes e muçulmanos. E ela é muito pequenininha, já era muito pequena, enquanto o mundo árabe é muito grande. Mas, enfim, o mundo árabe também quer aquele pedaço. Então, ele diz para Abraão sair daquela terra onde ele está e ir na direção da terra prometida, que ele, Deus, ia guiar Abraão. E Abraão foi. E aí, Deus disse para Abraão uma coisa que Abraão não entendeu, mas como Deus disse, está dito. Que ele teria tantos filhos quanto fossem as estrelas do mar e quanto fossem as estrelas do céu e as areias do mar. E Abraão acreditou. Imagina contar a areia do mar, estrela do céu, é incontável, mas ele acreditou. Então, na verdade, em termos de filhos da carne, Abraão teve 2. Um que se chama Ismael e o outro que se chama Isaque. A mulher de Abraão era estéril e era velha. Mas era uma promessa de Deus para ele. Deus prometeu que lhe daria um filho. E esse filho que lhe foi dado foi Isaque. Esse é o filho da promessa. O filho que Deus prometeu, se chama Isaque. Só que como a Sara, que é a mulher do Abraão, era de idade, ela não entendeu. Achou que Abraão teria filhos, mas não com ela, porque ela era estéril e não ia dar filhos nenhum para ele. Então, o que fez a Sara? Lá, nessa época, ainda não temos o pecado de adultério, o pecado original. Não tem ainda. Então, não é, o que não existe escrito, por escrito como pecado, não é pecado. Então, o que não é pecado, assim, aos olhos de Deus sempre foi, porque Deus é eterno, mas, assim, aos olhos nossos, a gente não ofenderia a Deus, nem estaria pecando, porque não sabíamos que eram pecados. Então, ela dá para Abraão a escrava, que se chama Agar, e a Agar vai ter esse filho que se chama Ismael. E esse Ismael, a Agar é egípcia, e é esse Ismael que vai dar origem aos povos árabes, porque aqueles povos todos morreram, se vocês olharem lá, filisteus, amorreus, hititas e um monte, não tem mais. O que a gente tem é egípcios, que já existiam, egípcios, e a Agar é egípcia, e agora a gente tem um monte de coisa, tem a Jordânia, tem a Arábia Saudita, tem um monte, tem Líbano, todos esses são povos árabes, mas não são aqueles o povo acabou. Então, o Ismael vai dar origem a esse povo árabe. Por isso que Abraão é bem quisto no mundo muçulmano, no mundo árabe, porque eles também entendem que o povo deles sai de Abraão. Então, as 3 religiões valorizam Abraão. O cristianismo, por quê? Porque o Isaac é o filho da promessa, Isaac vai ter Esaú e Jacó, e aí começa esse povo Israel, que é de onde onde sai Jesus. Jesus é judeu, ele nasce desse povo. Então, ele é importante, Abraão é importante para os judeus, porque é o filho da promessa. Tem o filho da promessa, que é Isaac. Então, a promessa é que eles vão ter a terra prometida, e com o Messias e com tudo, eles estão lá esperando. Para nós, Abraão é importante porque o filho é Isaac, e já temos o Messias, que é o Cristo. Então, é importante para nós. E esses tantos filhos, como é que a leitura que o cristianismo faz desses tantos filhos de Abraão? Estrelas do céu e areia do mar. São os filhos de fé. Abraão é considerado o pai da fé. Então, esses filhos são filhos no espírito. Não tem como ter esses filhos todos na carne, né? São filhos no espírito. Então, ele é o pai da fé para o cristianismo. Para o cristianismo católico, bem dito. Porque o protestante não tem as mesmas visões que nós. Então, sempre que eu falo cristianismo, eu falo do catolicismo, porque é muito diferente o protestantismo. Muito bem. Então, Isaac vai ter 2 filhos, Esaú e Jacó, e Ismael. Ismael vai embora com a mãe dele, Agar. Não vai ficar lá. E Isaac vai ter Esaú e Jacó. Esse Jacó
Ele tem 2 casamentos, etc. Gostava de uma, que chamava Raquel, mas aí o pai da Raquel disse que se ele trabalhasse para ele 7 anos, daria Raquel em casamento. Aí, depois que ele trabalhou 7 anos, o pai da Raquel acabou foi que dando a Lia, que era irmã da Raquel, para ele casar, mas ele gostava mesmo da Raquel, então disse, então trabalha mais que eu te dou a Raquel. No final das contas, como eu disse para vocês, naquela época ainda não tinha 10 mandamentos. Então ele casou com as 2. E ele tem 12 filhos, o Jacó, 12. E esses 12 filhos serão os nomes, porque eles vão ganhar as tribos com a morte do pai, eles vão ganhar, cada filho, uma tribo. Então, são 12 tribos dos filhos de Jacó. E essas 12 tribos, quando vocês ouvem na missa, às vezes vocês ouvem Abraão, Isaac e Jacó, que são chamados patriarcas, e os 12 filhos com as 12 tribos. A partir dessas tribos, começa, então, a haver o núcleo tribal, o núcleo tipo clã, e existe um dos filhos, que se chama Judá, que é de onde vai sair o Cristo, dessa tribo, da tribo de Judá. Fazendo a genealogia de Jesus Cristo, a gente chega na tribo de Judá. Então, Nossa Senhora é da tribo de Judá, e São José também é da tribo de Judá, sendo que São José é o pai adotivo de Jesus, né? Não é o pai... não sei se vocês se lembram, que nós já vimos os dogmas marianos, que Nossa Senhora, ela é virgem antes, durante e depois do parto. Vocês lembrarem, nós vimos esse dogma. Então, o José é um pai adotivo, porque Jesus nasce pela força do Espírito Santo. A gente tem os outros dogmas marianos, que ela é mãe de Deus, e Jesus é Deus, então ela é mãe de Deus. Ela foi assunta ao céu, só para lembrar, já que tivemos aí a segunda-feira com Nossa Senhora. Assunta ao céu, quer dizer, ela dormiu e subiu aos céus. E assunta aos céus, virgem, e ela é imaculada. O que significa isso? Ela foi pensada por Deus desde toda a eternidade, sempre, porque Deus é eterno, é diferente do nosso pensamento, que é um pensamento, inclusive, que muda. Mas em Deus, não. Tudo que Deus pensa definitivamente, o pensamento dele é eterno, não muda. A coisa eterna é uma coisa para sempre. Quando você diz assim, a gente tem dificuldade por isso que a gente não tem essa coisa aqui. Mas a gente, às vezes, diz, esse momento aqui está tão bom que eu não queria que acabasse, por exemplo. Eu queria que ficasse cristalizado, que o momento fosse eterno, quando é uma coisa muito de felicidade. Mas a gente não tem isso, porque a gente vive no tempo. Então, mas Deus não, tem a eternidade. Então, o que ele pensa é eterno, para sempre. E quando ele pensou a mãe do filho dele, pensou sem pecado nenhum, diferente de nós. Então, ela é imaculada. Se Jesus é Deus, ela é mãe de Deus. Ela é assunta aos céus, por quê? Porque se ela não tem pecado, qual é o problema da morte? O problema da morte foi que o homem foi lá e comeu o fruto que não era para comer. E Deus tinha dito, se vocês comerem o fruto, vocês morrerão. Como Maria não tem pecado nenhum, Pessoal, travou para vocês o áudio e o vídeo da Lu ou só para mim? Isso é uma conexão. Você está me ouvindo? Agora eu estou, Lu. Está tudo tranquilo agora. Está me ouvindo? Deu um raio aqui, voltou, Isso. Né? Então, voltou. É diferente de Jesus, que morre. Jesus morre, ele não tem pecado nenhum. Ele é Deus, não tem nem dúvida. Mas por que morre? Porque assume os nossos pecados, então morre. Ele assumiu os pecados dos homens, então ele morre e depois ressuscita. Então, a virgem, são esses os 4 dogmas. É virgem,
antes, durante e depois do parto, não morre, dorme e sobe aos céus, é mãe de Deus e é imaculada, sem pecado nenhum. Muito bem, então ela é da tribo de Judá e José também é da tribo de Judá. Todos dois são da tribo de Judá. E aí, então, vai vir a história do Antigo Testamento. E pronto, o outro está gritando aqui do lado, meu vizinho, ouvindo as gritarias. Ela é da tribo de Judá e ele também é da tribo de Judá. Então, vem a história, né, dessas tribos. Vocês lendo na Bíblia, vem a história da tribo, vem a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, vem toda essa história. Então, quando Jacó morre, antes de morrer, tem uma história bem interessante, que é a história de José, que é um dos filhos de Jacó, um dos 12. E ele gosta muito desse filho. E ele é o filho de Raquel. Ele ama Raquel, né? Eu já falei para vocês que o pai fez passou a perna nele, o pai da Raquel. Primeiro deu a Lia, depois ele casa com a Raquel. E ele, então, tem esse filho José com a Raquel. E ele adora esse José, porque ele é filho da mulher mesmo que ele ama. Mas ele gosta dos outros filhos também. Mas os outros têm ciúme do José. Então, o que eles vão fazer? Eles um dia resolvem que vão matar o José. E aí pegam o José e jogam o José, todos eles juntos. Diz, vão matar ele. Aí o Rubens diz, não vamos sujar a nossa mão com o sangue do nosso irmão. E jogaram ele num buraco. E passava ali uma caravana, tiraram o menino do buraco, ia morrer de fome ali, né? De tudo. Mas tiraram ele de lá e levaram ele para o Egito. Então, José foi embora para o Egito, e eles chegaram para o pai e disseram que José, pegaram um animal, pegaram a roupa do menino, jogaram o sangue do animal, mataram o animal, sujaram o animal, e chegaram para o pai e disseram que ele tinha morrido. Mas, na verdade, eles não sabiam que ele tinha ido com a caravana. Eles não souberam o que aconteceu com o irmão. Achavam que ele ia morrer lá naquele buraco. Mas a caravana levou ele para o Egito. E aí, ele tinha uma característica de ler sonhos. A primeira, ele foi parar na prisão, o José, porque ele era bonito e tinha uma mulher lá no Egito, uma mulher importante lá dentro da política, que achou ele lindo e começou a dar em cima dele, e ele não queria nada com ela, e ela se aborreceu e trocou as coisas. Disse que ele é que estava assediando ela, assediando. E aí ele foi preso por assédio, já tinha naquela época. Aliás, já tinha tudo naquela época. Ali já tinha assédio. Quando você vê a Bíblia, você vê que já tinha um homossexualismo, quando é a questão de Sodoma e Gomorra, estupro, tudo. Já tinha tudo isso. Bom, aí, então ele ficou na cadeia por causa desse assédio que ele não tinha cometido. Mas ele tinha essa característica dos sonhos. E o faraó, no Egito, é faraó que manda, né? Ele tinha uns sonhos toda hora, que ele via, que tinha vacas gordas e vacas magras, e ele chamava os magos. Na época eles tinham magos, magia mesmo, e ninguém entendia nada daqueles sonhos, eles falavam, ele não se satisfazia com a resposta. Enfim, aí disseram para ele, olha, existe um rapaz que está preso que tem uma característica de ler sonhos. Se o senhor quiser, a gente chama ele lá. E aí o senhor ouve, quem sabe se satisfaz com a resposta, já que ninguém acerta, né? E aí ele falou, então chama o rapaz. E aí José vai à frente dele e diz assim, bom, eu entendo que o seu sonho significa que vamos ter 7 anos de fartura, que são as vacas gordas, e 7 anos de penúria, que são as vacas magras. Aí ele falou, e o que a gente então faz? Aí José disse, olha, eu acho que a gente devia estocar alimentos para a época das vacas magras, para a gente não ser surpreendido. Aí o faraó achou aquilo fantástico, é isso mesmo, vamos estocar, e tirou José da prisão, e o José vira o primeiro homem depois do faraó, mandando no Egito. Primeiro faraó, depois José. E ele vai crescer, vai ficar um adulto, na época ele era menino ainda, quando jogaram ele lá na vala, no buraco, e vai chegar esse tempo, numa seca muito grande, esse tempo de penúria vai chegar. E
quando vocês veem lá no mapa, o Egito é fronteira com Israel, assim como Goiás é fronteira com Brasília. Então, o clima, e lá é tudo menor do que aqui, o clima de seca assolou também Israel, não foi só o Egito. A região toda foi prejudicada com essa tal seca, e todo mundo sabia que o Egito tinha mantimentos. Eles estavam vendendo os mantimentos. Eles tinham para vender, eles tinham estocado, ninguém sabia disso, só eles. Então, eles estocaram. E a família de José, que já nem sabia, porque já tinha achado que ele tinha morrido há muito tempo, vai lá para o Egito. E está muito falida, porque a seca devastou tudo. E eles vão lá, então, para fazer o pedido de compra. E vão falar com José. José também não estava esperando por isso, mas quando ele viu, ele reconheceu os irmãos, né? Só que os irmãos não o reconheceram, porque eles já eram adultos, já estava vestido a caráter, com as roupas do Egito, e é muito diferente, até hoje é muito diferente como o pessoal do Egito se veste. Se era assim, se hoje é assim, imagina como devia ser diferente, né? Eles se tapam todos, usam muitas, não é bata, tem outro nome, mas enfim, põe aquelas coisas na cabeça. Israel não é assim, quando você vê o povo de Israel, se veste como nós. E eles não, inclusive as mulheres até hoje se vestem com a cabeça tapada, né? Aquelas roupas todas compridas, todas fechadas. É muito diferente a maneira deles se vestir. Na verdade, as moças usam o que se chama de burca, os olhos, só os olhos ficam de fora. Não tem como reconhecer ninguém assim. Então, mas eles não usam burca, mas usam também os turbantes, os negócios. E aí acaba que fica muito diferente também. Imagina na época lá como é que não se vestiam também diferente. E então os irmãos não conheceram ele, e ele conheceu os irmãos. Então, são as emoções todas dele que vêm à tona, né? Daqueles momentos de angústia ali dentro, ele começa a lembrar e etc. E ele não sabe se o pai dele está vivo. O irmão, que era irmão também dele, o Benjamim, que ele gostava muito, que era o menorzinho, ele era o outro, ele eram os dois mais próximos de idade, ele pensa e pensa. Enfim, toda a história, e os irmãos que não estão conhecendo, e ele vai perdoar todos esses irmãos, mas ele vai pedir que eles tragam, antes de tudo, que eles tragam, pergunta a eles, vocês têm pai? Como se ele ainda não tinha se reapresentado, né, vamos dizer assim, e eles dizem que tem, então ele fica todo feliz que o pai ainda está vivo e manda buscar, mas ele ainda não sabe. E aí, no final, ele diz quem ele é e perdoa todos eles, e eles ficam, então, no Egito. E o pai fica feliz, lá depois que vai morrer, Jacó, melhor dizendo, fica super feliz que o filho está vivo, né? Mas todos se perdoam, enfim. Então, agora eles estão no Egito. Eles saíram de lá por causa da seca e foram para o Egito. Então, no Egito, eles vão começar a crescer como povo. E aí passam-se muitos anos, já são outros faraós, já morreu todo mundo, já está o clã muito maior, as tribos todas dentro do Egito, muito, muito maior, já se passaram muitos anos, a Bíblia não diz quantos, mas diz que se passaram muitos anos, já é um outro faraó, e esse faraó agora, enquanto o outro gostava do José e aceitou todo o povo lá dentro, esse novo faraó já está desgostando da ideia, já está achando que tem gente demais ali dentro, e que a gente precisa dar um fim nesses judeus. O que faremos para acabar com eles? Vamos matar todos os meninos. Por quê? Porque a cultura, certamente, é a seguinte, a cultura dos judeus hoje é a seguinte, hoje, quem é filho da mãe, parece até um palavrão, né? Mas, assim, da mãe é judeu. Se for só do pai, você não sabe. Então, nasceu de judia, é judeu. E ponto. É judeu porque nasceu da mãe. Mas, pelo que a gente lê na Bíblia, parece que lá na época, no Egito, pensavam diferente, porque pensavam o seguinte, as mulheres judias ficam vivas, os homens morrem.
Então, para eles, se tiverem filhos com árabes, homem, né? Porque aí ela vai engravidar de um árabe. Ela é árabe. Então, é o contrário, a maneira de ver a coisa. Porque se eles mandaram matar os meninos, deve ser assim que eles pensam. Que o filho, não sei hoje, né? Mas na época, o filho do homem é considerado árabe. Já no judaísmo, não. É o filho da mulher que é considerado judeu. Nasceu de mãe judia, é judeu. Então, vem a história de Moisés. Estão no Egito. Oi? Só uma dúvida. Será que é por isso que, até pouco tempo atrás, normalmente os filhos herdavam o sobrenome dos pais, dos homens? No árabe? Exatamente. Normalmente, o sobrenome das mulheres, eles nunca eram colocados nos filhos. Então, consequentemente, você tinha a perda da árvore genealógica, né? Eu acredito que é por isso. Que foi... Deve ser. E você vê que as mulheres lá no mundo árabe são muito subalternas, né? São muito submissas, quer dizer, não são valorizadas. Muito complicado o mundo árabe com as mulheres. Certamente é isso mesmo. Tem uns países que não pode dirigir, enfim, elas morrem ainda apedrejadas em alguns lugares, se forem pegas em adultério. Isso já é dessa época de Jesus, que tinha a questão do apedrejamento, e a gente vai ver quando chegar lá no Novo Testamento, que a gente vai fazer um caminho para vocês entenderem, para ficar bem, quando vocês lerem, ouvirem na missa e tudo. O que um dos motivos que José pensa em deixar Maria, porque ela está grávida, e ele não sabe bem, será que é um adultério, etc., alguns leem assim, é porque se dissesse que ela estava grávida, e fosse uma grávida sem pai, sem nada, solta, ela teria cometido, ou se ela tivesse cometido adultério, ela era apedrejada. Então, essa figura do apedrejamento, que tinha já na época de Jesus, ainda tem hoje no mundo árabe. Então, eu acho que é isso mesmo, Jailson. Eles valorizam o homem e não a mulher. Por isso que o nome da mãe não interessa. E no mundo dos judeus é o contrário. Não digo que seria uma valorização, mas aquela mulher, você é considerado judeu porque nasceu da barriga de uma judia. Pronto. Não tem dúvida. Na verdade, não se tem dúvida da mãe. Com todo o respeito que eu tenho a vocês, meninos, da mãe a gente não tem como ter dúvida. Ela está lá com a barriga, não tem jeito de dizer que não é ela. Agora, do pai, sim. Só a mãe sabia, pai. A não ser que seja barriga de aluguel, né? Mas ainda assim, ela é a mãe, né? É verdade. Ainda, de qualquer forma, o sangue já foi o dela do mesmo jeito, né? Não tem jeito. Da mãe não tem jeito. Agora, do pai já fica aquela coisa que pode ser, pode ser. Mas pai é quem registra. Aí fica por adoção. Não, gente, eu só estou falando assim por causa do pensamento do povo. Mas, enfim, aí chega Moisés. E aí, a parteira ia o que ela fazia, porque era ordem matar os meninos, mas não tem coragem de matar o Moisés. E aí esse livro, a gente já sai, esse primeiro livro que eu falei para vocês, até a morte de Jacó, ele distribui as tribos, etc., ele já morreu, quer dizer, ele viu que o filho estava vivo, José, etc., morre, distribui as tribos. Esse é o livro de Gênesis. Aí você lê, entra no livro do Êxodo, que é esse de Moisés. E aí, então, a mãe e o parteiro, o pessoal joga ele lá dentro do rio, que eles estão no Egito, e lá tem o rio Nilo, um rio famoso. Enquanto que em Israel tem o rio Jordão, que é o rio famoso onde Jesus se batizou. E o Nilo está lá até hoje, é famoso também. Então, joga o menino no rio, e o menino vai parar lá na porta da princesa, olha só, da filha do faraó. E ela não tem coragem de matar o menino, acha o menino uma gracinha, e mesmo sabendo que ele é um judeu, resolve criar. E o pai, faraó, deixa. Então, Moisés é criado junto com o faraó. Moisés é judeu e é criado junto com o povo árabe, com os egípcios. E quando ele cresce, ele quer ver como está o povo dele. Ele não tem uma noção ainda, porque ele é protegido, entre aspas, né? Não está dentro, não está trabalhando junto com o povo dele, ele está dentro do vamos dizer, castelo, da casa do faraó, não sabe. E aí ele resolve saber como é que estão
E ele vai lá onde eles trabalham e fica horrorizado com aquela escravização lá do povo dele. E ele vê um árabe maltratando aquele povo dele, ele se enraivece e mata o homem. E foge, e volta lá para a casa do faraó, já meio apavorado, porque matou uma pessoa, né? E achou que ninguém tinha visto. Só que tinham visto. Porque no dia seguinte, ele volta lá de novo, e aí ele vê 2 judeus brigando, 2, agora são judeus, e ele se mete de novo, e o cara diz para ele assim, o que você está fazendo aqui? Ontem você já matou o árabe, agora veio fazer o que aqui? Você, como quem diz, você não tem nada que dar palpite, você é criado junto com o faraó, apesar dele ser um judeu, e foi criado diferente. Por que você está dando palpite aqui? Aí quando ele vê que ele tinha sido visto, né, ele começa a ter medo, né, medo do faraó descobrir que ele matou, medo do faraó descobrir que ele já está indo para lá, quer dizer que o sangue dele falou mais forte, né, ele é um judeu, e ele vai fugir para o deserto, onde ele vai ter um encontro com Deus. E Deus vai falar com ele, que, como eu disse para vocês, agora Deus fala. Ninguém vê, mas Deus fala. E eles dizem, então, para Moisés que Moisés vai libertar o povo dele. O povo dele, povo hebreu, povo judeu. Naquela época o nome era hebreu. E aí eles dizem, mas como é que eu vou libertar o povo? Eu nem sei falar direito. Aí a gente acha que, por isso, tá na Bíblia isso mesmo, que eles eu nem sei falar direito. Então, a interpretação que se dá é que talvez ele fosse gago, ele não sabe falar direito, não é que ele não soubesse falar, claro que ele sabia falar, ele foi educado pelo faraó, mas a gente imagina que ele tinha uma diferença, uma pronúncia gagueira, qualquer coisa, problema, né? Aí Deus diz para ele, não tem problema, seu irmão Arão vai com você. Ele diz, ai meu Deus, mas ele não estava muito, né? Mas não tem como você não corresponder ao chamado de Deus, e ele então vai ser aquele que vai libertar o povo. E ele diz, Deus diz para ele, não temas, não tenhas medo, eu vou te dar, eu estarei com você, eu vou te dar todas as possibilidades de vencer o faraó. E o faraó, deixa eu ver se eu acho aqui, o faraó tem os magos, né? Ele tem os magos que fazem magia. E magia, quando a pessoa faz magia e sabe fazer, muita coisa acontece. Mas só que ali era Deus. Então, Moisés volta ao faraó, agora na qualidade de instrumento de Deus, para salvar o povo. E ele vai pedir ao faraó, então, que liberte o povo dele. E o faraó vai dizer, mas eu não vou libertar ninguém. E aí, então, vai começar aquela coisa que se chamam as pragas que vão cair no Egito, porque o faraó se recusa a tirar o povo da escravidão. Ele ganha dinheiro com isso, evidentemente, então quer tirar. Bem que naquela época não tem esse nome de dinheiro, mas certamente ele é favorecido com tudo. Quando vocês vão no Egito, quem é a pessoa que vai no Egito, até hoje nem sabe como é que foi construído, por exemplo, as pirâmides. Não tem uma explicação para aquilo. É imenso. Até hoje tem como foram construídas as pirâmides, certamente com os escravos, que carregavam aquelas pedras, que até agora ninguém sabe como é que foram. É uma coisa assim fora do comum. Então, assim, a escravização era interessante. A escravização para os poderes governamentais, em países que escravizam, eles ganham dinheiro com isso, a escravidão do povo. Muito bem, então Moisés, Arão, a parte aqui da Bíblia, e os magos do Egito. Moisés vai chegar para o faraó e vai dizer, se você não libertar o povo, Deus vai mandar as pragas. E aí ele diz, pode mandar. O faraó diz, pode mandar. Então, a primeira praga é a transformação das águas do rio Nilo, né, dos rios. Aliás, do rio Nilo não, acho que de todos os rios aqui. Embora ele fale no Nilo. Quando ele sair para a água, estarás à sua espera à beira do rio Nilo, levando na mão o cajado da serpente. Então, o rio. Mas eram todas as águas. Então, é a primeira praga contra o Egito. Então, aqui, erguendo o cajado, Arão, que está com Moisés, meu irmão, golpeou as águas do rio Nilo à vista do faraó e dos servos.
e toda a água do rio transformou-se em sangue. Morreram os peixes que haviam no rio, e este ficou cheirando mal, de modo que os egípcios não podiam beber as águas do rio. E houve sangue em toda a terra do Egito. Mas aí os magos fizeram a mesma coisa. Os magos também conseguiram fazer os encantamentos. Olha, mas os magos do Egito fizeram os mesmos com seus encantamentos, de modo que o coração do faraó se obstinou. Pronto, eles fazem a mesma coisa, também não vou libertar ninguém. Muito bem. Aí veio a segunda praga, das rãs. Passaram-se 7 dias e o Senhor vai e diz a Moisés, olha como era, vai até o faraó e diz-lhe, assim fala o Senhor, deixa ir meu povo para servir-me. Se te recusares a deixá-lo ir, vou infestar de rãs todo o teu território. Então, sempre Moisés ia na direção do faraó e pedia que ele deixasse o povo ir. E aí, eles botaram rãs para... Não vai deixar nada, ele não deixou. E aí, então, o que acontece? Apareceram as rãs. Mas os magos também conseguiram fazer essas questões das rãs. Aí veio a praga dos mosquitos. São um monte de mosquitos. E aí, os magos tentaram fazer o mesmo com seus encantamentos, a fim de produzir mosquitos, mas não foram capazes. Aí começou a ficar já uma coisa complicada, que os magos não estão conseguindo. Então os magos disseram a Faraó, aqui está o dedo de Deus. Mas o coração do Faraó continuou obstinado e não deu ouvidos a mais ninguém, nem aos próprios magos. Que aí ele vai mandar as moscas, depois dos mosquitos, as moscas, a peste dos animais, são 7 pragas, os tumores, o granizo, aliás, são 11 pragas, os granizos, a peste dos gafanhotos, a treva nos Egitos e nada. E os magos pedem a ele, pelo amor de Deus, deixa esse povo embora, porque eles vão arrasar o nosso país e a gente não está conseguindo fazer absolutamente nada. E o faraó estava obstinado, ele não deixava nada que eles aqui está como 10 pragas, não, aqui na Bíblia está como 10º sinal. Eles não deixavam de jeito nenhum, ele não deixava de jeito nenhum eles saírem. O povo todo sofrendo horrores. Até que vem a última, que é a morte dos primogênitos. E essa é a morte de todos os primogênitos, os primeiros filhos do que fosse, inclusive dos animais. E aí ele diz, o Senhor disse a Moisés, farei vir mais uma praga sobre o faraó e o Egito, e ele não vos deixará ir. E realmente, como ele é Deus, ele sabe o futuro todo, né? Ele não deixou mesmo ir. E aí o que acontece? Como é que ele ia separar? Ele tinha que separar, porque lá moravam também os israelitas. E como é que ia a morte, então, atacar uns e não atacar os outros? Então, eles mandam que os israelitas marcassem a casa deles com um sinal. Então, ele vai dizer, ó, vamos ver aqui. Ele vai marcar e ele diz assim, à meia-noite sairei por entre os egípcios e morrerá todo primogênito na terra do Egito. Desde o primogênito do faraó até o primogênito da escrava e todo o primogênito do gado. Então se ouvirá em toda a terra do Egito tanto clamor como nunca houve e nunca mais se repetirá. Quanto aos israelitas, ele vai fazer como é que vai acontecer. Nem mesmo um cão latirá, para que saibas que maravilhosa distinção o Senhor fez entre Egito e Israel. Então descerão até mim todos os teus servos e se prostrarão diante de mim. Ele vai marcar a casa deles. Onde está aqui? Não sei onde está. Mas eu sei que ele marca as casas. Aqui, ó.
o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue sobre a viga, eles vão marcar com sangue, porque sangue em Israel significa vida, não é morte, significa vida. Então, o Senhor passará para ferir os egípcios, e ao ver o sangue sobre a viga e os 2 umbrais da porta, então vai marcar a porta deles, ele passará diante daquela porta e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Então, as casas dos israelitas estão marcadas, e o anjo exterminador vai passar e matar os primogênitos de todas as criaturas, do faraó, dos animais, todos. E assim foi. Aí, ele era o filho único do faraó, aí o faraó, desse modo, ficou apavorado. E aí resolveu deixar o povo sair. Mas o ódio dele não permitia que ele deixasse. Então, ele deixou. Então, é nesse momento aqui que os judeus comemoram a Páscoa dele, a Páscoa judaica. Aí a gente fala na semana que vem sobre a Páscoa judaica, mas eu só digo uma coisa para vocês. Eles vão comemorar a Páscoa e o faraó vai fingir que deixa. Então, eles vão na direção da liberdade, pensando que estão indo para a Terra Prometida, os judeus, né? O faraó manda os exércitos atrás, e aí eles se veem, o faraó encurrala eles entre o morro e a praia. Eles não têm para onde ir, estão encurralados. Quem conhece o final de uma praia e conhece um morro, sabe o que eu estou dizendo? Não tem mais para onde ir, não tem mais. Então, Deus vem ao auxílio deles. E o que acontece, então? O mar se abre, que é a abertura do Mar Vermelho, conhecido assim. Eles passam, os judeus passam, e quando os egípcios vão atrás deles, né, o exército do faraó vai atrás, o mar se fecha e morre todo mundo afogado. E Israel consegue escapar. Então, essa é a vida e a liberdade que é trazida por Moisés. O Moisés é considerado o libertador deles, e essa Páscoa que eles comemoram tem a ver com isso, que é a fuga do povo do Egito. Então, é a Páscoa judaica. Depois nós vamos para mais outros, na semana que vem, a gente fala, depois desse povo entrando na Terra Prometida, eles vão entrar e vão se constituir, começar a se constituir como um povo, e vendo até as que estão em volta deles, né, aquelas cidades em volta, aquelas pessoas que estão em volta, que não são eles vão ver que essas pessoas têm política, já tem um ambiente político formado, um ambiente administrativo. Eles não têm, eles são tribais. Então, eles vão querer ter uma coisa semelhante. Nós vamos ver, então, esse pedido que eles vão fazer já a um profeta, que se chama Samuel, para que eles tenham a mesma coisa. E aí começa uma outra época de reis, e vamos adiante até chegar, está quase chegando, a gente está faltando no meio do caminho, né, da história deles, de maneira curtinha, como eu estou falando de maneira curta, mas, assim, estamos chegando já no nascimento de Jesus, daqui a pouco a gente chega. Mas é só para vocês terem essa panorâmica de como é esse Antigo Testamento, o que isso quer dizer, né, para vocês terem uma ideia quando vão à missa, para entender um pouco daquilo que está sendo dito. Alguém tem alguma dúvida? Cadê o Jailson? Papai quer fechar a reunião. Oi? Oi, tô aqui. Oi, som falando. Oi. Tem alguém falando aí, quem era? Uma moça. Ouvi uma voz. Nenhuma dúvida. Vocês foram ver o jogo, né? Foram ver o jogo ou ficaram me ouvindo aqui? Eu vou repetir tudo de novo na outra semana. Vocês foram ver jogo, ninguém nem me responde, olha só. Eu não sei, eu normalmente, Lu, quando eu começo a ouvir essas histórias, né, a história que está na Sagrada Escritura, eu fico me imaginando, naquela época, vivenciando aquele momento. Eu acho que
é a parte mais interessante, né, de você como ouvinte, como quem está aqui do outro lado. Acho que é interessante você tentar se colocar no momento que isso ocorria. Acho que você consegue absorver mais o conteúdo. Pelo menos eu faço dessa forma e funciona muito melhor. É por isso, é assim mesmo que deve ser. Por exemplo, é como se a gente estivesse num livro, né? Quando a gente lê um livro, a gente tenta entrar naquele clima, né? E para poder, em vez de ficar decorando, se colocar ali. É difícil para a gente, mas é uma tentativa, porque deve ser tão diferente, né, do que era. Eu fico imaginando tudo isso, Hoje, o quanto era complicado. Imagina para Abraão, imagina como é que seria, como é que foi para eles entender cada um desses momentos. Imagina quando Deus chega para você, olha, você que vai libertar o povo, o cara. Aí, igual você falou, vai ver que ele tinha algum problema ainda de gagueira, de qualquer coisa, e aí você já começa a imaginar ele, como é que... porque não era ele que falava. Aí você fica imaginando. Que era sempre ia com o irmão. Então, mas assim, a gente fica imaginando como é que seria difícil, entendeu? Naquele momento, até ele Deixa eu ver se eu acho que ele falando, eu não sei falar. É porque eu sei a Bíblia mais ou menos, mas não, assim, é interessante, porque assim, eu fico imaginando a situação dele, né? Imagina, Deus chega para você e fala, não, você vai lá. Quem sou eu, né, para fazer isso tudo? É bem... É exatamente essa a pergunta, né? Mas, se você pensar bem, coloque aqui no nosso papel. E quem somos nós também? De repente, nós Exato, exatamente. a mesma coisa, que é mais complexo. Imagina se Deus hoje aparece para um de nós aqui, qualquer um deles, e fala assim, olha, você é quem vai libertar o mundo dessa pandemia. Qual seria o sentimento, né, de cada um da gente? Exatamente. Olha aqui, diz assim, ó, quer ver? Achei. É Êxodo 2, 3, a missão de Moisés. 3, 9, 10. 9. O Senhor lhe disse, eu vi a humilhação de meu povo no Egito, eu vi seu clamor por causa da dureza dos feitores. Sim, eu conheço o seu sofrimento. Desci para livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los sair dessa terra para uma terra boa e espaçosa. Terra onde corre leite e mel, onde estão os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, imagina, os heveus e os jebuseus. É isso que eu disse para vocês, que não tem mais esse povo. O clamor dos israelitas chegou até mim e também vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. Agora vai, pronto. Eu te envio ao faraó para que faças o meu povo Israel sair do Egito. E Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair os israelitas do Egito? E Deus disse, eu estarei contigo. E este será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois que tiveres feito o povo sair do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha, que é onde ele vai dar os 10 mandamentos. Vamos ver na semana que vem. Moisés disse a Deus, mas se eu for aos israelitas e lhes disser, o Deus de vossos pais enviou-me a vós, eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que devo responder? Ele disse, eu sou aquele que sou. E aí, onde é que Deus diz, mas tem uma hora que ele fala, eu não sei falar, onde é que está isso? Agora eu não sei, mas eu sei que ele diz isso, que ele diz, você vai com seu irmão. Eles não vão crer em mim, nem escutar minha voz, mas dirão, o Senhor não te apareceu. E aí tem o cajado, peraí. O Senhor levou a mão no peito, mas se não crerem nem escutarem a tua voz. Olha o que ele falou, quer ver? Êxodo 10, já é 10. Moisés disse ao Senhor, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem ontem, nem anteontem, nem agora que falaste a teu servo. Tenho a boca e a língua pesadas. Então a gente imagina o quê? Que é tipo gago, né? Uhum. Boca e a língua pesadas. Então a gente não sabe o que ele quer dizer com isso. Pode ser que ele seja gago. Aí o Senhor, e quem pôs a boca no ser humano? Aí ele diz, vai, eu estarei com a tua boca e te ensinarei o que dizer. E aí o Moisés diz, Senhor, envia qualquer um que quiser, ele não queria ir.
Eu via qualquer um, é ótimo. E o senhor ficou irritado e disse: acaso não tens teu irmão Arão, levita? Sei que ele fala muito bem. Ele está indo até o encontro e seu coração se alegrará ao ver-te. Então, quem vai falar é o irmão, porque ele tem algum problema que ele não sabe qual é, assim, exato. Mas Mas é engraçado, né? ele não queria ir, não. Assim como o Jonas também não queria ir. Mas a pessoa tem muitos, assim, que você fica aturdido com aquilo, né? Mas como que eu Não, vou... é interessante, né, gente? Olha só. Você é o criador falando com você, vá lá e faça, e você ainda fica assim, não, sei não, eu acho que não é comigo, não, você não errou a pessoa, não, entendeu? É meio complicado, né? Isso. Mas é isso, gente. Legal. Vamos encerrar por hoje. Obrigado por todos vocês estarem conosco aí. Lu, você tem mais alguma coisa ou a gente já pode fazer? Não, vamos lá que eu vou à missa daqui a pouco, aí... Tá ótimo. Pessoal, muito obrigado por todos que ficaram conosco aí até o finalzinho. Espero que vocês tenham aproveitado bastante todo o conteúdo que foi passado aqui. Eu, pelo menos, eu tentei aproveitar ao máximo. E... Já se divertiu com Moisés, né? Pois é, exatamente. Então, assim, gente, muito obrigado mais uma vez, né? E que Deus abençoe a semana de vocês, seus parentes, suas famílias e seus amigos, e que a gente consiga passar logo por essa epidemia para que a gente consiga voltar aos nossos encontros presenciais. Eu acho que isso está cada dia mais próximo. Eu imagino que Deus já, junto com os anjos dele, já vem agindo aí da forma que é possível para nos livrar deste mal. Mas vamos continuar em oração, né, para que a gente, fazendo pelo menos a nossa parte, né, como meros mortais, orando a Deus e pedindo para que Ele nos livre de todo o mal. Vamos rezar a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos uma excelente semana e um restinho de domingo abençoado. Agora vamos ver, que eu acho que esse pessoal estava vendo o jogo. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Estão dando tchau aqui. Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Pelo Flamengo e pelo Corinthians. Boa, boa. Tchau, Jailson. Tchau, tchau. Valeu. Pronto. Vamos ver. Tomara que eles tenham ouvido. Vou mandar um negócio. Teve um ali no final que já estava falando até francês, você ouviu? Eu vi, mas não entendi muito bem. Eu vou mandar para você o que mandaram para mim sobre os professores. Cara, já isso é de morrer de rir. Que é igualzinho aqui. Ninguém vê a cara de ninguém. Aí o cara diz que é casado com a professora e escuta ela falar desde 8 horas da manhã até ele já aprendeu história. Porque está tudo dentro de casa, ele não consegue dormir com a mulher falando. É um caos nessa pandemia, foi o caos. É caos. Complicado. Não, pois é, mas eu acredito que, assim, como a maioria das coisas estão voltando, no ano que vem, 2001, a gente deve voltar aí para os encontros presenciais. Eu acho que dentro... máscara, né, pô? Volta, a gente divide para conquistar, como se diz, né? E vamos que vamos. Eu acho que é só mais uma fase que a gente está passando e eu acho, igual eu estava conversando com minha esposa, eu acho que até esse calor que Deus está mandando aí, não, quem sabe se não é para torrar esse bendito, desse maldito desse coronavírus, né? Porque pode ser. A gente nunca passou por um calor desse naipe, né? Aqui em Brasília, não. O negócio aqui está complicado. Agora está com cara de chuva, sei lá, uns picos, mas o calor continua mesmo. Exatamente. Fornalha. Aqui em casa só está trovejando, mas chuva que é bom. Não, e a fornalha também. Não, acho que vai chover sim, mas não esfria nada. Fica tudo do mesmo jeito.
Mas é isso, vamos pedir a Deus que tudo dê certo. Eu pensei naquela hora que era o meu computador que tivesse dando tilt, mas foi o seu, então? Não sei se foi o meu, se foi o seu. Sei lá o que aconteceu, eu sei que deu uma hora, mas voltou na mesma hora. Aí eu falei, pronto. Ai, Jesus do céu, quer dizer que já isso está ficando fera no francês. Gostei de ver, não consigo mais escrever uma linha. Ainda mais que quase. Eu estou fazendo aula. Antes eu estava fazendo três vezes por semana, né? Mas estava ficando muito puxado, porque o meu trabalho está me puxando muito. Então eu estou reduzindo para 12. É aquela? Oi? Você faz com ela? É aquela que você faz? Exato, ainda estou fazendo com ela. Aí eu faço 3 vezes por semana. Sabe ela, para mim, quem sabe se eu não vou. Mando sim. Ela é muito boa mesmo, tá? Aí você paga quanto por mês? Eu pago por aula, R$40 por hora aula. É baratinho. É baratinho. Ela foi a mais barata que eu encontrei. E olha que eu procurei bastante. A média de um professor de francês está 90, 95 a hora aula. Ela faz pela metade. Eu vou voltar também só para desopilar o fígado. É legal. Ela é muito boa. Eu gosto demais dela. É Zap, né? Ela tem uma... Hã? É Zap? É via Skype. Ela faz via Skype. Então manda para mim. Tem horas que ela tem uma filha também, né? E a filha entra, faz uma bagunça danada, mas a gente aprende, entendeu? A filha é pequena? Ela tem uma filhinha de... Acho que deve ter 2 anos, eu acho. Mas isso... Aí tem vezes que a aula fica um pouquinho meio atrapalhada, vamos dizer assim, mas nada que impeça o aprendizado, não, entendeu? Então tá. Então eu fico aguardando o telefone dela aqui. Tá bom. Deixa eu cuidar aqui. Eu vou mandar para você um negócio que falar dos professores. Gracinha, né? Manda sim. É a cara. Fica com Deus. Tá bom. Tchau, até Tchau. beijo, tchau.